Sejam todos bem-vindos. Vamos começar na quinta aula de geometria. Hoje a gente vai falar da circunferência, né? A gente começou falando primeiro das unidades de medida, depois nós falamos dos conceitos iniciais, né? Aí depois falamos do triângulo e agora circunferência. Então, vamos começar definindo o que é uma circunferência, né? Então, ela é um lugar geométrico. E o lugar geométrico, o que é? É um conjunto de pontos que satisfaz uma condição. Então, a condição que esse lugar geométrico, que é a circunferência, satisfaz ele é o conjunto de todos os pontos situados a uma mesma distância de um ponto fixo, chamado de centro da circunferência. Então, aqui a gente tem um centro da circunferência. Todos esses pontos aqui, que estão aqui na circunferência, né, em amarelo aqui, tem a mesma distância até o ponto O aqui. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ele vai ter a mesma distância, que a gente vai chamar de R, né? Então, os elementos da circunferência é o centro O. Aqui eu marquei 2 pontos AB, mas poderia ter marcado esse ponto C aqui também, poderia ter marcado aqui um ponto D, e até a mesma distância aqui também, né? Vamos pensar que esteja retinho. O diâmetro, que é a união de 2 pontos que estão sobre a circunferência e que passa pelo centro. Então, deixa eu apagar aqui, fazer melhor isso aqui. Então, se a gente pegar, tem esse diâmetro AB, como eu coloquei aqui, e esse diâmetro CD aqui, ou DC, tanto faz. Eles têm a mesma medida, porque, né, são 2 pontos na circunferência, estão passando, né, o segmento que une eles está passando pelo centro. Então, o diâmetro AB, que é igual ao D, né, de diâmetro, que é igual ao segmento DC. E o raio, como eu falei, né? Aqui, reparem que o raio é metade do diâmetro, né? O diâmetro é todo esse segmento que une esses 2 pontos, passando pelo centro. O raio é o segmento do centro até um ponto da circunferência. Então, a gente diz que o diâmetro é o dobro do raio, né? E eu não coloquei, mas só para constar, se a gente pegar um outro segmento unindo esses 2 pontos aqui, unindo o A e o D, esse segmento, vou trocar, não vou botar no A e D, vou botar aqui no A e no C. Esse segmento aqui, a gente vai chamar, quando a gente tem um segmento, né, que une 2 pontos da circunferência e que não passa pelo centro, né, então aqui esse segmento não está passando pelo centro, o centro está aqui no meio. Esse segmento AC a gente chama de corda, tá? Uma corda da circunferência. E aí a maior corda vai ser o segmento AB, né, que é o diâmetro. Então, bom, daí a gente vai ter as relações, as posições relativas. Primeiro entre pontos e circunferências, né? Então, começar, a gente tem, vamos pensar em um ponto P, que a gente já viu, né, já viu o que é, e uma circunferência. Às vezes, para facilitar, como é o caso aqui, a gente dá nomes para a circunferência, né, para não ter que ficar dizendo, por exemplo, B é interno à circunferência. Então, eu dei o nome para essa circunferência de ômega, tá? Então, a gente tem essa circunferência ômega, de centro O e raio R. Então, se a gente tem um ponto aqui dentro da circunferência, a gente chama de ponto interno, né? Ponto interno a ômega, ou ponto interno à circunferência. Né? Bem natural. Se ele está dentro, né, tá no interior, é um ponto interno. Então, a distância, se ele é um ponto interno, a distância desse ponto P até o centro da circunferência é menor que o raio, né? Porque o raio é tudo isso aqui. E essa distância, que eu chamei de x aqui em branco, é um pedacinho menor. Quando a gente tem
essa distância exatamente igual, então a gente vai dizer, né, como era lá no outro caso, que o ponto P pertence à circunferência, ou seja, essa distância x, distância do centro até esse ponto, é igual ao raio. Então ele pertence. E quando essa distância for maior, a gente diz que o ponto P é externo à circunferência. Como nesse caso aqui, né? A gente tem esse ponto aqui que está bem fora da circunferência, e ele é maior, essa distância, né, x do centro até o ponto, é bem maior que o raio, né? O raio está aqui, que eu estou fazendo em rosa, raio R, e tudo isso aqui é essa distância entre o ponto e o centro. Então, a gente diz que ele é um ponto externo à circunferência. E a gente também vai ter as posições relativas entre retas e circunferências. Então, a gente vai dizer que uma reta, aqui no caso uma reta S, é secante à circunferência quando ela passa por dois pontos da circunferência. Ela corta a circunferência em dois pontos, aqui o ponto A e o ponto B. E aí uma propriedade interessante é, reparem que ela não passou pelo centro, né? Se a gente fizer esse segmento aqui, ligando essa reta até o centro da circunferência, ele sempre vai ser, e que de forma perpendicular, né? Se a gente pegar a menor distância entre esse ponto e o centro, esse ponto é o ponto médio desse segmento AB. Então, esse M, né, esse ponto que eu chamei de M, ele divide o segmento AB, né, que é essa parte, essa corda que ficou dentro da circunferência, em dois segmentos iguais. Então, aqui a gente vai ter que a M vai ser igual, vai ser congruente a MB. Eles vão ter a mesma medida, desde que aqui seja um ângulo reto, né, seja perpendicular a um segmentinho perpendicular aqui até o centro. A gente vai chamar de reta tangente à circunferência, né, no caso reta S, quando ela toca em apenas um ponto da circunferência. Aqui, quando ela era secante, tocava em dois pontos. Aqui, como ela é tangente, ela toca em apenas um ponto. E aí, uma propriedade é que qualquer... quando eu pego esse ponto aqui A, que eu posso chamar ele de ponto de tangência, e pego um raio que vai do centro até o A, né? O ângulo formado entre a reta e o raio sempre é um ângulo reto. Isso aqui é bem útil. Sempre o ângulo formado entre o raio e a reta, né, no ponto de tangência, é um ângulo reto. Então, e aqui, né, só para falar, essa distância aqui desse segmentinho ele vai ser menor que o raio, né, bem visível. Aqui, essa distância x, né, do centro até esse ponto, é igual ao raio, né, porque é justamente o raio que a gente pegou. E se essa distância do centro da circunferência até um ponto P aqui, o ponto A, como estou chamando, for maior que o raio da circunferência, então a gente diz que essa reta S é exterior à circunferência. E também, né, se ela é exterior, ela não toca em nenhum ponto da circunferência, não passa por nenhum ponto da circunferência. Podem ver aqui, se a gente prolongasse essa reta S, ela nunca ia tocar na circunferência, elas não têm nenhum ponto em comum. Bom, então tem um exercíciozinho só para a gente começar aquecendo. Então, a circunferência ao lado tem raio de 16 centímetros e o ponto P dista 7 centímetros do centro. Determine a distância entre P e a circunferência. Bom, vamos lá. Primeiro ele disse que essa circunferência tem raio de 16 centímetros. Então vamos pensar nesse raio aqui, até esse ponto A aqui. Aqui vai ter 16 centímetros, né? E aí ele diz também que o ponto P dista 7 centímetros do centro. Ou seja, a distância do ponto P até o centro é 7 centímetros. E aí ele quer saber qual a distância
entre o ponto P e a circunferência. Ele quer saber essa distância aqui. Vou chamar, sei lá, de x. Bom, reparem uma coisa, né? Vou chamar esse ponto aqui de ponto B. O segmento OB vai ser um raio, né? Porque ele parte do centro e vai até um ponto da circunferência. Então, todo esse segmento aqui, deixa eu ver, vou fazer em rosa, tudo isso aqui é um raio. Tá bem, só que a gente sabe que metade, ou metade não, uma parte desse segmento é o OP, né? A gente pode pensar nesse segmento, nesse raio, nesse segmento OB, como OB igual a OP mais PB, né? Somar esses dois segmentos. E aí o que a gente sabe? Foi dado quanto que mede o raio, né? O raio, ele falou que é 16 centímetros. Então, como OB a gente viu que é o raio, quer dizer que em OB é 16 centímetros também, né? Porque todos os raios vão ter o mesmo tamanho. Então, aqui a gente pode substituir. O que a gente quer é esse x, né? Então, a gente vai ter o quê? OB, que a gente viu que é 16, vai ser igual a OP, que foi dado, né? Que é esse 7 aqui, mais x. Bom, então, né? Só a gente isolar o x ali. O x, vamos colocar nesse lado. 16, esse 7 está positivo, vamos passar para cá com o sinal trocado, menos 7. Então, o x vai ser igual a 9. Está aí a nossa resposta. Ou melhor, né? O x igual a 9 quer dizer que a distância entre P e a circunferência é 9 centímetros. É porque todas as medidas ele deu em centímetros. Tudo bem até aí? Qualquer coisa vocês coloquem aqui no chat. Bom, então, eu tinha deixado mais um slide. Então, agora a gente vai falar de arcos e ângulos. Bom, todo arco de circunferência vai corresponder a um ângulo central. Tá, mas o que é um ângulo central? Um ângulo central, ele é um ângulo formado pelos raios, né? Os lados desse ângulo central vão ser raios da circunferência, e o vértice dele, então, ele tem como vértice o centro da circunferência. Então, quando a gente poderia ter esse ângulo aqui, que eu marquei ângulo beta, mas poderia ter esse ângulo aqui também, né? Esse ângulo, sei lá, θ aqui. E aqui, claro, teria esse outro ângulo maior aqui, esse outro ângulo também. Seriam todos ângulos centrais, né? A gente não pode dizer que eles têm a mesma medida, nem nada disso. Todos eles são ângulos centrais. E aqui também vai ser o raio, né? E aqui também vai ser o raio. Mas tá. Então, o ângulo central é um ângulo que os lados dele são raio e ele está... o vértice dele é o centro da circunferência. E o arco da circunferência é o quê? Se a gente pegar dois pontos que pertencem à circunferência, então aqui no caso o ponto A e o ponto B, eles vão determinar um arco. É um contorno aqui, ó. É justamente um arco mesmo, né? Deixa eu pegar uma outra cor. Aqui. É justamente um arco, se a gente pensar num... Por que não tá? Tá. Se a gente pensar, por exemplo, em um arco, né, de... acho que não fugiu o nome, mas... Tipo o Arco do Triunfo, tá? Eu exagerei no meu exemplo, mas tá, tipo um arco, né? Então é um arco. Só que, claro, quando a gente pega dois pontos sobre uma circunferência, eles vão determinar dois arcos, né? Então tem esse arco AB aqui, que começa em A e vai até B. E a gente vai ter esse outro arco aqui, que também vai começar em A
e vai até B também, só que ele é maior, né? Ele é toda essa volta que sobrou. Aí vai depender da questão do exercício, o que ele está pedindo, se ele quer o arco maior ou menor. Geralmente, a gente trabalha com esse arco menor, né? Então, tem esse ponto A, esse ponto B. O arco que a gente vai trabalhar vai ser esse arco aqui, né? Que eu já contornei ele umas 30 cores. Esse arco aqui. Poderia pensar também no arco. Deixa eu apagar. Pensar no arco BA, por exemplo. Só que aí ia dizer o quê? Ia dizer que ele começa em B e vai até A. A notação que a gente usa para arco é, né, os dois pontos, né, que são os extremos desse arco, com um arquinho em cima. Bem? E aí a gente sempre vai trabalhar com esse menor arco aqui. Bom, então vamos ver os ângulos na circunferência. Então, a gente pode ter um ângulo que a gente vai chamar de ângulo inscrito na circunferência. O que é isso? É um ângulo que o vértice dele pertence à circunferência. Então, aqui eu chamei de vértice I, só para a gente lembrar que é um ângulo inscrito. Ele pertence à circunferência, né? Está sobre a circunferência. E os lados desse ângulo, eles são secantes à circunferência. O que isso quer dizer? Se a gente prolongasse esses lados aqui, como eu prolonguei para esse lado, poderia prolongar para esse lado. Deixa eu ajeitar minha caneta. Poderia prolongar para esse lado aqui também e para cá. Então, essa reta S aqui e essa reta R, elas tocam em dois pontos da circunferência, né? Aqui está tocando no ponto A e no ponto I, e a reta R, né, intersecta essa circunferência no ponto B e no ponto I. Então, são secantes, né? Passam por dois pontos da circunferência. Então, isso que é a definição do ângulo inscrito na circunferência. Só que aí, o interessante do ângulo inscrito é que a medida do ângulo inscrito na circunferência é metade do arco correspondente a ele. O que vai ser o arco correspondente a esse ângulo inscrito? Quando ele está inscrito, né, ele vai tocar a circunferência em dois pontos. Então, no ponto A e no ponto B. Como a gente acabou de ver, dois pontos na circunferência, né, delimitam um arco na circunferência. Então, vamos pensar nesse arco AB aqui. A medida desse arco é o dobro do ângulo do ângulo I aqui, né? O ângulo alfa que eu coloquei. Porque, então, se é a metade, né? Quer dizer que esse ângulo central beta, porque vamos lembrar que todo arco, né? Ou todo ângulo central corresponde a um arco, então se todo ângulo central corresponde a um arco, todo arco corresponde a um ângulo central, né? Então, esse ângulo aqui, ângulo central, beta, ele vai ser também o dobro do ângulo alfa, ou seja, alfa é a metade do arco AB, metade da medida do arco AB, que é exatamente a metade do ângulo beta. Né? Então, aí aqui, a gente pode ter o desenho mais clássico de um ângulo inscrito, talvez seja esse aqui, mas a gente pode ter um ângulo inscrito que passe exatamente pelo centro da circunferência aqui. Notem que o ponto, o vértice dele está sobre a circunferência, pertence à circunferência. Ele vai ser, os lados desse ângulo vão ser secantes da circunferência, vai tocar aqui nesse ponto A, e se a gente seguir aqui, toca nesse ponto B, então toca no ponto A e no ponto I, no ponto B e no ponto I, então é secante, né? Toca em dois pontos. E também, né? Que esse ângulo alfa aqui vai ser metade desse arco AB aqui, ou desse ângulo, vou chamar de θ aqui. E a gente pode ter um arco que um ângulo inscrito esteja fora, né? Que
o centro da circunferência não fique no interior desse ângulo, como é o caso aqui. Esse também vai ser um ângulo inscrito, porque o vértice dele pertence à circunferência, os lados são secantes à circunferência, né, se a gente prolongasse aqui. E também esse ângulo alfa aqui vai ser a metade desse arco AB e vai ser metade desse ângulo central aqui, que eu vou chamar de gama. Bem, então pode ter essas três configurações, né, nas questões que a gente pode ver, né, esses três tipos de ângulo inscrito. Bom, e aí a gente vai ter também o ângulo de segmento, ou ângulo semi-inscrito também. Essas formas são o mesmo tipo com dois. O ângulo de segmento, o vértice dele pertence à circunferência, um dos lados é secante e o outro é tangente. Ou seja, aqui a gente tem um ângulo de segmento, o vértice dele é esse ponto A aqui, né? A origem desse ângulo, o vértice desse ângulo é o ponto A. Um dos lados, esse lado, vamos pensar nessa reta R aqui, prolongando, é secante a circunferência, porque toca no ponto A e no ponto B, ou seja, toca em 2 pontos, né? Passa por 2 pontos. E essa outra reta R, essa outra reta S, é tangente à circunferência, né? Porque passa só pelo ponto A, como a gente viu lá agora há pouquinho. E aí, o interessante que também é que esse ângulo alfa aqui também vai ser metade do arco que corresponde a ele, né? Ou do arco subtendido a ele. A gente pode falar em arco correspondente ou arco subtendido também, são sinônimos, tá? Então, arco correspondente a esse ângulo ou arco subtendido a esse ângulo vai ser metade, porque esse ângulo alfa vai ser, a gente pode pensar, ele vai determinar esse arco AB aqui, ok? Então vai ser metade. E esse arco AB, ele corresponde a um ângulo central, né? Porque se a gente pegar esse raio aqui tem esse ângulo central beta. Ou seja, a medida desse ângulo alfa aqui, que ficou apagado, é a metade do arco correspondente a ele ou a metade do ângulo central correspondente ao arco subtendido a ele. Mas se a gente sabe qual é esse ângulo beta aqui, a gente consegue descobrir o ângulo de segmento aqui. No fundo é isso. E aí uma outra propriedade importante é todo ângulo inscrito em uma semicircunferência é reto. Bom, uma semicircunferência é algo intuitivo. A gente está acostumado a semi alguma coisa quando é uma parte, e não só uma parte, quando é metade, né? Então, semicircunferência vai ser metade da circunferência, só que não vai ser qualquer metade, vai ser uma metade que passe pelo centro. Então, aqui a gente tem um diâmetro, tem essa semicircunferência aqui, que está em azul, e essa outra que está pontilhada, que ficou meio cortada aqui. Mas isso é uma semicircunferência, acho que, né? Não tem mistério aí. Então, se a gente inscrever, né, um ângulo em uma semicircunferência, ele sempre vai ser reto. Então, a gente tem esse ângulo inscrito aqui, e deixa eu mudar a cor. Esse ângulo inscrito aqui, ele vai ser um ângulo inscrito, porque o vértice dele aí está sobre a circunferência, que no caso, né, metade da circunferência, na semicircunferência, e ele vai ser secante, né, porque os lados desse ângulo vai ser secante, porque aqui vai tocar no ponto I e no ponto B, e aqui vai tocar no ponto I e no ponto A. Então, a definição de ângulo inscrito está ok. E aí, esse ângulo aqui sempre vai ser um ângulo reto. Então, aqui eu botei beta, eu poderia ter só colocado aquele símbolo de ângulo reto que a gente conhece. Por quê? Porque, olha só, aqui a gente tem o seguinte,
ele está subentendido a um arco, né? Então, está esse arco que foi apagado aqui. Ele está subentendido a esse arco AB aqui. Deixa eu ver. Vamos pensar que esteja bem direitinho. Esse ângulo I, ele está subentendido, ou melhor, ele é metade desse ângulo central, né? Que corresponde a esse arco AB. Só que o arco AB, ele vai corresponder a quem? A esse ângulo central aqui. Só que esse ângulo central, notem o seguinte, ele é a união de duas semirretas de mesma origem, né? Se a gente prolongar aqui essa semirreta, a gente vai ter que esse ângulo central, que eu vou chamar de alfa, quem vai ser o alfa? O alfa vai ser o ângulo AO e alguma coisa, né? E o ângulo BO alguma coisa, ou seja, vai ser um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus. Então, se AB é igual a alfa, né? Que é o arco, é igual ao ângulo central que ele está subentendido, que é igual a 180 graus, e a gente viu que um ângulo inscrito é metade do ângulo central ali, né? Então, o que a gente vai ter? Que esse ângulo beta é igual a metade do arco correspondente a ele, então o arco é B sobre 2, então é 180 graus sobre 2, ou seja, o beta vai ser 90 graus. Isso sempre vai acontecer, sempre que a gente tiver um ângulo inscrito em uma semicircunferência, ele sempre vai ser reto. Bem? E aí a gente pode pensar que aqui forma um triângulo também, né? Olha só. Se a gente pensar aqui, forma um triângulo retângulo. Ó. Aqui a gente vai ter esse ângulo reto do triângulo retângulo. E a hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser justamente o diâmetro da semicircunferência. Tá? Então, um triângulo inscrito na semicircunferência sempre vai ser um triângulo retângulo. E a hipotenusa dele sempre vai ser o diâmetro. Bom, aí a gente tem uma questão agora do Instituto Federal do Ceará. Tudo certo até aí? Qualquer coisa vocês coloquem. Vamos continuando aqui então. A figura a seguir, R, S e T são todos pontos sobre a circunferência de centro O. Então, R, S e T estão sobre a circunferência que tem centro O. Se x é um número real tal que A é igual a 5x, A vai ser 5x. Aqui, A é igual a 5x. E B é igual a 3x mais 42 graus. E esses A e B são as medidas dos ângulos RTS, ou seja, RTS, aqui o ângulo A, e ROS, então ROS, a gente pode dizer que, primeira coisa, vamos notar que ROS é um ângulo central, né? Ou seja, esse B é um ângulo central. B é ângulo central. Por quê, né? Porque o vértice dele é justamente o centro da circunferência e os lados desse ângulo vão ser os raios, né? Vão ser raios da circunferência. Ok. E aí, outra coisa que a gente tem que notar é que o ângulo A é inscrito, né? Um ângulo inscrito na circunferência. A é um ângulo inscrito. Ângulo inscrito. O vértice desse ângulo é o ponto T, está sobre a circunferência, conforme foi dito. E
os lados desse ângulo A são secantes da circunferência, né? Reparem que aqui, se a gente prolongasse essa reta S, vai tocar aqui nesse ponto S e no ponto T. E prolongando essa outra reta aqui, vai tocar no ponto R e no ponto T. Então, toca em 2 pontos. A circunferência, a reta é secante. Então, esse ângulo aqui cumpre a definição de ser um ângulo inscrito. E, além dele ser um ângulo inscrito, o arco RS corresponde, né, botar está subtendido, achei que dá espaço, a, né, então, subentendido ao a. Vou colocar um chapéuzinho aqui. Depois, na hora que eu for disponibilizar esse slide para vocês, eu escrevo melhorzinho. Bom, então, ele está o arco que corresponde ao ângulo A é o arco RS. Que também é o arco que corresponde ao ângulo central B, né? Ou seja, a gente vai ter que a medida de A vai ser a metade do arco RS. Então, vai ser RS, Rio Grande do Sul, sobre 2. Só que RS corresponde ao ângulo B, né? Corresponde ao ângulo B, porque B é o ângulo central aqui. E RS, o arco RS, está subentendido, corresponde a esse ângulo central. Então, o A vai ser B sobre 2. Só que ele falou quem era o A e quem era o B, né? Deu em termos de x. Então, o A, que vai ser 5x, vou colocar primeiro A igual a B sobre 2. Então, o A é 5x, que vai ser igual a B, que é 3x, mais 42 graus sobre 2. Bom, aqui, só passar esse 2 multiplicando, né? A gente vai ter 10x igual a 3x mais 42 graus. Então, 10x menos 3x é igual a 42 graus. Ou seja, 10 menos 3 vai dar 7x, que é igual a 42 graus. Acho que eu deixei um outro slide. Então, 7x, para continuar, é igual a 42 graus. Agora eu vou dividir os dois lados aqui por 7, né? Ou passar esse 7 dividindo. A gente vai ter o quê? X é 42 graus sobre 7. Ou seja, x vai ser 42 sobre 7, 6, né? 6 o quê? 6 graus. É isso a resposta? Não, né? Ele quer saber quanto que mede o ângulo A e o ângulo B. O ângulo A é 5x, né? E o ângulo B é 3x mais 42. B é igual a 3x mais 42 graus. Certo? Até aí. Então, aqui, a gente só precisa substituir esse x, né? Que a gente acabou de descobrir o valor. Então, o A vai ser quem? O ângulo A vai ser 5 vezes 6 graus. Então, o A é igual a 6. 5 vezes 6, 30. Então, 30 graus. E o B? O B vai ser 3 vezes 6 graus, né? Porque é 3 vezes x, mais 42 graus. Então, o B vai ser 3 vezes 6, 18. 18 graus. Mais 42 graus. Então, o B vai ser 18 mais 42, 8 mais 42 dá 50, e 10 mais 50 vai dar 60. Então, o B é igual a 60 graus. Então, vamos ver se tem essa resposta, né? A igual a 30. Ó, aqui, vendo que o A era igual a 30, a gente já eliminava essas 3 alternativas aqui, né? Aí só teria que ver se o B era igual a 60 ou igual a 80. Como a gente acabou de ver que o B é 60 graus, então a alternativa correta, letra A.
certo? Bem, então agora a gente tem o comprimento da circunferência, né? Como que a gente determina o comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência, né? Se a gente pensasse assim, a gente tem lá como se diz, vamos pensar em um relógio, por exemplo, tá? E aí eu quero pegar e enfeitar esse relógio, eu quero colocar uma fitinha nele, na volta dele. Eu quero saber quanto de fita que eu vou ter que comprar, né, aquelas fitas bonitinhas para enfeitar. Quanto de fita, né, quantos centímetros de fita, por exemplo, eu vou ter que comprar para colocar na borda do meu relógio, no contorno do meu relógio. Isso é o que a gente vai chamar de comprimento da circunferência. Se a gente vai ver nas próximas aulas, a gente poderia pensar que é o perímetro da circunferência, né? O tamanho do contorno dela. Então, é o que a gente chama de comprimento da circunferência. Só que aí tem uma propriedade muito importante, que já é conhecida há milhares de anos, que diz o quê? A razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, não, o comprimento C da circunferência, né? E o seu diâmetro D é aproximadamente 3,1415926535. E é um número que não acaba mais, tá? Bom, esse número 3,14 já parece um pouco conhecido, né? É justamente o π. O número π, que a gente sabe que é 3,14 mais alguma coisa, é justamente a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Então, não importa a circunferência que tu pegar, se tu pegar um relógio, se tu pegar um prato, se tu pegar, sei lá, uma roda de um trator, medir o comprimento dela, né, com uma fita métrica, medir o contorno dela e medir o diâmetro, se tu fizer o comprimento sobre o diâmetro, tu vai ter o π, o 3,14 alguma coisa, tá? Mas isso é uma medida aproximada, porque os instrumentos de medida que a gente tem não vão dar muito exato, né? Porque tu não tem uma fita métrica tão precisa assim que vai te dar comprimento exato, né? Com toda a precisão do mundo. Então, se a razão entre o comprimento da circunferência pelo diâmetro é π, ou seja, C sobre D é igual a π, a gente pode isolar o C, né? Ou seja, passando esse D para cá, a gente vai ter que C, o comprimento da circunferência, é igual ao diâmetro vezes π, onde π é essa constante aqui, né? Bom, só que aí vamos lembrar que o diâmetro, a gente viu lá no primeiro slide, que é D é igual ao dobro do raio. Então, o comprimento da circunferência vai ser o quê? 2 vezes o raio vezes π. No geral, a gente coloca 2πr, mas tanto faz. É a mesma coisa que dizer 2rπ. Tá? O resultado da conta vai dar o mesmo. Mas, no geral, a gente vê essa expressão aqui em livros, em algum outro lugar. 2 vezes π vezes o raio. Certo? Bom, e aí a gente estava falando desde praticamente na primeira aula de ângulos e tudo mais, e a gente não viu, de fato, um ângulo, né? Então, o que vai ser um ângulo? Vamos pensar aqui, a gente tem uma circunferência e dividiu ela em 4 partes. Cada parte dela aqui vai corresponder a 1/4 da circunferência, né? Então, isso aqui é 1 sobre 4, que é 1/4 dessa circunferência. Se a gente dividir ela em 8 pedaços, né? Pensando numa pizza, a gente divide em 8 fatias iguais. Então, a gente vai ter cada fatia, ou cada pedaço desse, corresponde a 1/8 da circunferência. 1/8 da pizza. Se a gente dividir, então, uma circunferência em 360 partes, a gente vai ter 1 grau. Olha só.
Aqui, essa circunferência que eu fiz aqui não está dividida em 360, porque senão não ia dar para ver, né? Mas pense que isso aqui é bem menor ainda, esses espacinhos. Então, a gente dividiu aqui em 8, pegou um pedaço e chamou de 1/8, né? Ou seja, a fração 1 sobre 8. Aqui a gente dividiu em 360 pedaços, 360 fatias, de mesmo tamanho, pegou uma delas aqui, ou seja, a fração 1 sobre 360, e aí a gente pode falar 1 sobre 360 avos da circunferência, ok, tá certo. Mas, quando a gente pega essa circunferência, divide em 360 partes, cada partezinha, cada fatia corresponde a 1 grau, ou seja, 1 grau é justamente isso. É a fração 1/360 avos da circunferência. Ou seja, como a gente pegou essa circunferência e dividiu em 360 pedaços, e cada pedacinho é 1 grau, né, para a gente ter a circunferência toda, a gente vai ter que multiplicar por 360. Ou seja, a circunferência tem 360 graus. Isso, sim, não foi do nada, alguém parou e pensou, vou dividir a circunferência em 360 partes, vou ver o que dá. Não, há muito tempo já se sabiam, né, os babilônios já sabiam que a Terra, sabiam não, eles achavam, né, eles calculavam lá no modo deles, perceberam que a Terra levava em torno de 360 dias para dar a volta no Sol. Isso é uma aproximação muito boa, porque a gente está falando de coisas assim de bem mais de 2.000 anos atrás. Então, eles, há mais, sei lá, 3.000 anos atrás, 2.000 e poucos anos atrás, 1.500 anos, eles sabiam que a Terra levava 360 dias para dar uma volta completa no Sol. Hoje a gente sabe que são 365 dias, mais 6 horas e alguns minutos, né? Então, há 2.000 anos atrás, eles já tinham essa aproximação. E aí, eles pegaram, bom, como a Terra leva 360 dias para dar uma volta no Sol, eles pegaram a circunferência, dividiram em 360 partes, e aí cada partezinha dessa correspondia a um dia, né? Então era como se fosse um calendário para eles. Eles pintavam uma partezinha, significava que tinha passado um dia, certo? Não por isso que não foi do nada, assim, alguém não tinha mais nada para fazer e decidiu dividir uma circunferência em 360 partes. Né? Eles tiveram um motivo. E aí, a gente, falando do grau, né, a gente vai ter os submúltiplos do grau, que é 1 minuto, que é 1 grau dividido por 60, e aí minuto a gente representa dessa forma, o 1 com um tracinho, e o segundo, que é 1 minuto dividido por 60, ou 1 grau dividido por 360, né, porque seria 1 minuto, que é aqui, né, 1 segundo, é igual a 1 minuto sobre 60. Só que 1 minuto é 1 grau sobre 60, então é 1 grau sobre 60 sobre 60. Então, eu fiz muito apertado aqui. Então, 1 sobre 60 sobre 60, a gente vai ter que 1 segundo é 1, vamos conservar essa fração, então 1 grau, 60 e inverter essa. Aqui é só 60, então fica 1 sobre 60. 1 grau vezes 1 grau vai dar 1 grau. 60 vezes 60, 3.600. Então, o segundo é 1 grau dividido por 3.600. Se a gente pensar uma partezinha dessa, que é 1 grau, a gente vai ter que dividir em 3.600 partes, uma partezinha pequena como essa, vai dividir em 3.600 partes e vai ter um segundo. Aí tem uma coisa assim, às vezes a gente vê na física ou em algum lugar, nos esportes, agora nas Olimpíadas, a gente vai ver lá, muito provavelmente vai ver, quando tem aquelas provas de atletismo, de corrida, lá o Usain Bolt vai correr lá em 9, eles vão colocar na tela lá, 9 segundos, 9 minutos, não, 9 minutos não, né? O cara é o mais rápido do mundo, não vai levar 9 minutos para dar uma volta. Ele vai 1 minuto e 19 segundos.
Eu exagerei, né? Porque ele vai bem mais rápido. Só que isso aqui tá errado. Porque 1 minuto e 19 segundos, como está falando de tempo, né? O tempo que uma pessoa leva para correr, deveria estar escrito assim: 1 minuto e 19 segundos. Escrever dessa forma aqui, com esse símbolo aqui de minuto e de segundo, tá errado. Porque esse símbolo de minuto e de segundo são referentes a ângulo, né? Então é essa fração da circunferência. Tempo, o minuto do tempo, o segundo do tempo, não tem nada a ver com circunferência. São simplesmente a mesma palavra que usaram, né, para falar de tempo, de hora, né, e de minuto, mas eles não têm nada a ver, tá? Então, colocar minuto quando está falando de tempo, segundo quando está falando de tempo com esse símbolo aqui, está errado. E aí a gente vai ter, a medida dos arcos, né? Que a gente viu medida de ângulo, e agora vamos ver medida de arco. E principalmente uma medida que a gente trabalha bastante quando estiver vendo trigonometria, que é o radiano. Então, o que vai ser o radiano? A gente vai chamar de radiano, que o símbolo é rad, a medida do arco AB de comprimento igual ao raio dessa circunferência. Então, a gente vai medir o raio da circunferência. Tá? Tenho lá uma circunferência, medi o raio. Aí seria como se eu pegasse um barbante, né, medir o raio da circunferência com esse barbante, e vou colocar esse barbante exatamente sobre a minha circunferência. Claro, né, que vai dar só um pedacinho. Então, é como se eu pegasse esse raio aqui e estendesse ele sobre a minha circunferência. Bom, esse raio aqui deu esse arco. Então, quer dizer que a medida, quando eu tenho um arco aqui, um arco AB, e a medida desse arco AB é justamente R, ou seja, a medida do arco... Aqui faltou um chapéuzinho. A medida do arco AB é R, a gente vai chamar essa medida de radiano, tá? E aí, a gente acabou de ver que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Então, se a gente fizer uma regra de 3, a gente quer saber quanto que mede a circunferência em radianos. Então, x radianos, que é o que a gente quer saber, é o comprimento da circunferência, ou seja, 2π raio. E a gente sabe que 1 radiano vai ser 1 raio, né? Um raio. Então, a gente vai multiplicar cruzado aqui, vai ter que Rx, ou seja, o raio vezes x, é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, a gente pode cortar esse raio aqui, a gente vai ter que x é igual a 2π. Ou seja, o comprimento da circunferência é 2π radianos. Aqui ficou parecendo que é raio, mas é radianos. Então, a circunferência mede 2π radianos. A gente viu que a circunferência tem 360 graus e tem 2π radianos. Então, quando a gente estiver lá na trigonometria, a gente vai ver que 2π radianos vão corresponder a 360 graus. Ou, mais precisamente, π radianos é igual a 180 graus. Igual não, né? Vai corresponder, mas a gente vai usar essa escrita aqui. E aí, os nossos problemas lá da trigonometria vão fluir a partir daqui. Tá bem? Mas isso a gente vai rever com calma lá, quando vocês virem trigonometria. Bom, então aqui a gente tem um problema bem interessante. Ó. Um carpinteiro vai construir uma mesa redonda para acomodar 6 pessoas sentadas ao seu redor. Determine o diâmetro dessa mesa para que cada pessoa possa dispor de um arco de 50 centímetros na mesa. Bom, então, olha só, tem 6 pessoas que vão sentar nessa mesa, né? Então, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Até que tá mais ou menos espaçado direitinho. 6 pessoas. Cada pessoa deve ter 50 centímetros de mesa, né? Deve ter um arco, porque a gente está falando de uma circunferência, um arco de 50 centímetros aqui na mesa. Então, olha só. Essa pessoa aqui, ela vai ter que ter um arco de 50 centímetros aqui para ela comer, né? Para ela ficar bem confortável aqui na mesa. Essa outra pessoa aqui também vai precisar de um arco de 50 centímetros na mesa. Essa outra pessoa aqui também, né? Então, vocês já entenderam qual é o lance aqui. Aqui vai ter 50 centímetros. Aqui vai ter 50 centímetros em azul. Aqui vai ter 50 centímetros nessa parte que eu fiz de verde. Né? Se eu continuasse aqui, esse carinha aqui de laranja também vai ter que ter um arco de 50 centímetros. Agora que eu comecei a terminar. Esse carinha aqui de amarelo vai ter que ter também um arco. Vamos pensar que todos estejam no mesmo tamanho, né? O meu desenho aqui tá... Também vai ter 50 centímetros. E por fim, esse cara aqui... Acho que eu não tenho... Ah, tem. Esse cara roxo aqui vai ter 50 centímetros também. Bom, só que 50 centímetros, isso aqui a gente consegue concluir que, somando todos esses arcos, a gente vai ter a mesa toda, ou seja, vai ter todo o comprimento da circunferência. Mas então, a gente tem 6 pessoas e cada uma vai ter 50 centímetros, o comprimento da circunferência vai ser 6 vezes 50 centímetros, né? Então, 6 vezes 5 vai ser 300. 6 vezes 5 é 30, né? E esse 0 é 300 centímetros. O comprimento de toda essa mesa que esse carpinteiro vai fazer é 300 centímetros, né? Que é 3 metros, né? Mas vamos usar em centímetros aqui. Então, todo o comprimento da mesa, comprimento é 3 metros, ou 300 centímetros. O que a gente quer descobrir é o diâmetro, que é o que ele está perguntando. A gente viu ali que o comprimento da circunferência era 2 vezes o raio vezes π. Ou era o diâmetro, né? Porque 2 vezes o raio é o diâmetro vezes π. Bom, o diâmetro é o que ele quer saber. Então, aqui é só a gente isolar o D aqui. Então, o D vai ser o comprimento da circunferência sobre π. E aí, olha só, ele disse, quer dizer, ele não disse, fui eu que coloquei aqui, que para utilizar π igual a 3,14. Geralmente no Enem ou alguma coisa vai dizer lá se é para usar o π com quantas casas decimais. Eu já vi no Enem até utilize π igual a 3. Uma aproximação bem, bem boa, né? Principalmente quando a gente está fazendo o Enem, utilizar π igual a 3 facilita bastante. Não é nada preciso, mas facilita. Então, aqui ele está falando para utilizar π igual a 13,14. Ou seja, o que a gente vai fazer é... Deixa eu apagar aqui. O que a gente vai fazer é o comprimento da circunferência, que a gente viu ali, que é 300 centímetros, sobre π, que é 3,14. Então, ótimo, para isso eu não deixei espaço. Vou colocar mais para cima, então, para a gente fazer essa conta. Então, aqui o que a gente tem é que D é igual a 300 sobre 3,14. Então, vamos fazer as contas, né? 300 divididos por 3,14. 3,14. Estou escrevendo desse 1 aqui, não sei porquê. Bom, aí o que a gente pode fazer aqui, né? O que a gente pode é pensar o seguinte. A gente vai ter que
se a gente multiplicar, primeiro a gente nunca gosta de trabalhar com um número decimal aqui no dividendo. No divisor, na verdade. Esse aqui é o divisor. A gente não quer trabalhar com esse número decimal aqui. Então, vocês concordam que se a gente multiplicar o 300 por 100 e o 3,14 por 100 vai dar no mesmo? Multiplicando 3,14 por 100, a gente vai andar com a vírgula duas casas para direita. Então vai ficar 314. Ou seja, saiu esse número decimal. E como a gente multiplicou o dividendo e o divisor pelo mesmo número, por 100, não vai alterar o nosso resultado. Então, tranquilo. Então, agora, só seguir com a divisão, aquela que a gente está acostumado a saber. Vou pegar o 3.000 aqui, vou dividir por 300, por 314. Aqui vai dar, deixa eu ver aqui, para facilitar eu já botei, vai dar 9. Então, 9 vezes 4 dá 6, que é 36. 9 vezes 1 dá 9, e 3 dá 12, que vai 1. 9 vezes 3 dá 27, com 28. Esse eu não deixei espaço, não sei porquê. Então, aqui vai dar 4, fazendo essas contas, 4. Aqui dá 7, aqui vai dar 1, e aqui vai dar 0. Se eu não errei nada, é isso. Então, eu tenho que fazer apertadinho aqui. Então, aqui a gente vai ter 171. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui vai dar 176. Aqui deu 9. Aqui. Isso. 7, 4. Aí a gente vai ter que colocar um 0 aqui, né? E aqui. A vírgula, depois a gente multiplica. Então, aqui apertadinho. Deixa eu ver uma coisa. A gente também já está no finalzinho. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o resultado aqui. E aí depois... Porque aqui é só fazer essa conta de divisão. Tá? E tá com um pouquinho de espaço aqui, tá ruim de fazer. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 9. Então, 950. Vou ter mais aqui. 95. Cadê? 95,5 centímetros de diâmetro. Então, se a gente pegasse um diâmetro aqui, nessa circunferência, o diâmetro dela seria, passando pelo centro aqui, esse diâmetro teria mais ou menos 95 centímetros e meio. Tá? Eu vou ajeitar isso aqui e colocar depois. Essa continha eu vou colocar lá também. Mas aqui é só fazer a continha, não tem mistério nenhum. E aí por hoje era isso, então.